Olá, queridos alunos do quarto ano. Eu sou a professora Alana e estou aqui para a nossa sexta aula de ciências. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e o ambiente. Na aula passada, você estudou que a cadeia alimentar e teia alimentar. Lá nós aprendemos que elas têm início nos seres produtores, que são as plantas, e que elas vão servir de alimento para alguns animais. E estes animais, eles podem servir de alimento para outros animais e assim por diante. Fechando o ciclo, entram os micro-organismos decompositores, que vão decompor os organismos mortos e restos de plantas e também de animais. Mas além das relações alimentares, os seres vivos eles apresentam outros tipos de relações entre si e também com o ambiente em que eles vivem. Ecologia. A ecologia é a área da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. A ecologia surgiu há muitos e muitos anos, e o seu nome é derivado da união de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Sendo assim, a palavra ecologia significa estudo da casa, casa dos seres vivos, isto é, estudo do lugar onde os seres vivos habitam. O habitat. O habitat, minha gente, é o local onde uma determinada espécie de seres vivos vive e também se desenvolve. É no habitat que o ser vivo encontra condições que são ideais para se alimentar, se abrigar, sobreviver e se reproduzir, para dar continuidade à sua espécie. Quando uma espécie é levada para outro local, ou seja, para um outro habitat, ela pode não se adaptar a esse novo lugar e morrer. Ou pode acontecer que ela consiga se adaptar e se multiplique rapidamente por não encontrar neste novo habitat predadores naturais. E assim isso vai causar a destruição das espécies nativas e também um desequilíbrio na cadeia alimentar. Ecossistemas. Todos os seres vivos, eles interagem com outros seres vivos, sejam estes semelhantes a eles ou não. E também com os componentes não vivos do ambiente, que são a água, o solo, o ar, a luz, o calor. O conjunto que é formado pelos seres vivos e também pelos componentes não vivos de um ambiente, incluindo as relações entre esses seres vivos, chama-se ecossistema. Então, rios, desertos, trechos de mata, pântanos, os jardins, e até mesmo uma planta, uma única planta, eles são exemplos de ecossistema. O que define o ecossistema não é o seu tamanho, e sim a sua composição e a relação entre os seus componentes. Em um ecossistema, os seres vivos influenciam e também são influenciados por outros seres vivos que ali vivem e também pelas características dos componentes não vivos do ambiente. Por exemplo, as formigas e os cupins, eles são capazes de provocar modificações no solo. Interferências nos ecossistemas por atividades humanas, elas podem causar desequilíbrios. Por exemplo, quando ocorre o desmatamento em uma determinada área da floresta, outros seres vivos que ali habitam, além das plantas, não é? No caso os animais, eles também podem sofrer consequências. Os animais que se alimentavam dessas plantas vão ficar sem alimento. Os animais que ali se abrigavam vão ficar sem abrigo. E com isso, o número de indivíduos desses animais diminui, o que pode prejudicar
outras espécies que estão relacionadas a eles. E assim, infelizmente, o desmatamento ele influencia diversos seres vivos do ecossistema que estão ligados direta ou indiretamente às plantas que foram retiradas. A nossa aula de hoje é apenas isso, certo? Obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, vejam o vídeo novamente. Fiquem em casa, se cuidem. Beijo e até a próxima aula.